É legítimo torturar um indivíduo que plantou uma bomba sob o álibi de garantir a segurança de outras pessoas? A defesa das garantias individuais pode ser mitigada em face de argumentos morais ou de cálculos utilitários? O programa de hoje falará sobre alguma coisa desse tipo. Tortura, um tema que infelizmente permanece atual. Fique com a gente. O mito de Prometeu acorrentado, a crucificação de Cristo. Infelizmente, a prática da tortura acompanhou nossa civilização desde a sua aurora. Em Amsterdã, o Museu da Tortura expõe alguns dos cruéis instrumentos empregados na Idade Média para sua prática, como o cavalete, o colar, o cinto de castidade, a máscara da vergonha, a gaiola, o tronco. A tortura foi muito empregada na época medieval para a extração da confissão, então considerada a rainha das provas. A confiabilidade de tais confissões revelou-se inexistente. Muitas pessoas admitiam crimes dos quais eram inocentes, apenas para interromper com o sofrimento a que eram submetidas. A tortura também foi empregada durante a escravidão na América e por regimes ditatoriais e totalitários ao longo do século XX. Mais recentemente, o combate ao terrorismo tem reacendido essa discussão. Autoridades públicas seguem torturando no Brasil? Por que ainda é preciso falar sobre tortura? De que forma a literatura nos faz entender melhor este tema? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E hoje vamos discutir o tema tortura. Para isso recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Guanambi, e Augusto Jobim do Amaral, professor de Direito da PUC, e o nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Quem tem o texto mais antigo ou historicamente situado, poderíamos começar com o convidado que tem um texto do Kafka, né? Sim. Eu agradeço a todos, em especial ao professor Lênin Streck pelo novo convite e a participação. Eu trouxe um pequeno texto que é pouco conhecido. Na minha outra participação eu já havia conversado sobre esse autor, de todos nós, o Franz Kafka. E para fugir um pouco vamos chamar assim, do mainstream do autor, com a Colônia Penal e outros textos, eu trouxe O Abutre, que é um texto publicado nas obras do Espólio, nas narrativas do Espólio. Um texto bastante curto, que é bem convidativo para a gente conversar a respeito dessa temática, não apenas política, mas quase de constituição existencial, que a tortura também nos convida. Eu vou tentar conversar um pouquinho mais a respeito dele. Então, esse texto chamado O Abutre. Sendo um texto bastante curto, e não caberia também ficar lendo a respeito dele, mas é interessante ver a narrativa, né? O personagem narrador, como a professora Henriette me sugeriu que assim o chamasse, né? Há uma história muito interessante, que é como se fosse um paralelo do Prometeu. É o Prometeu do Kafka, como os autores também referem, né? Que é um sujeito que se vê diante dele com um abutre picando e mordendo e consumindo seus pés, e ele nada faz. É uma cena de tortura quase que existencial e de uma inação, de uma impotência, né, sobre um contexto completamente pesado sobre o qual ele vive, né, inclusive com a chegada de um ajudante que tenta literalmente dizer a ele: vou recolher a minha espingarda, não vai adiantar nada, daqui meia hora o senhor vai voltar, ele já vai ter consumido meus pés. Ou seja, é uma categoria muito interessante, porque, como a gente consegue ver no texto, diz respeito àquilo que em nós desiste de agir, né? Que eu acho que é aquilo que é o mecanismo mais profundo da tortura, né? É abrir mão da nossa, não apenas da nossa humanidade, mas do nosso ser, né? Abrir a capacidade de a gente permanecer numa condição minimamente, vamos chamar assim, humana. Ou seja,
há uma impotência, há um saber que a gente sabe que está entregue a nossas tentativas infrutíferas de sair daquele contexto. Me parece ser um texto extremamente importante, não apenas pelas metáforas que passam pelo Prometeu moderno, vamos dizer assim, do Kafka, né? Mas pelo aspecto de um emblema de uma certa derrota de si mesmo, né? Um contexto em que nós não precisamos usar os exemplos mais contemporâneos para perceber o não raro nós nos sentimos nessa condição, de uma completa impotência. Entretanto, como todo o texto kafkiano, vamos dizer assim, há uma incapacidade se percebe uma incapacidade de se fazer um mundo diferente, vamos chamar assim de maneira bastante genérica. Entretanto, aparece no final da obra, no final desse pequeno textozinho, né, aparece um último movimento, que é quase bem ao final, no último parágrafo, se conta que o abutre dá uma nova revoada com maior força, com maior altura, e mergulha em direção à boca do personagem, que entra e o abutre entrando no corpo do personagem, essa cena de tortura bastante explícita, ele se afoga no próprio sangue. O abutre se afoga no próprio sangue. Ou seja, há uma questão também bastante interessante, um pouco paradoxal até, que é uma espécie de resistência naquilo que não tem nenhum agir ali, né? Ou seja, como eu disse, diz respeito àquilo que nos pode conduzir a uma impotência na ação, mas ao mesmo tempo um enigma de resistência. Um pouco do Primo Basílio, o que é uma pessoa, o que é um ser humano, a diferença aí um pouco entre o Prometeu acorrentado e o personagem não acorrentado. Exato. E mesmo assim, quer dizer, você está entregue, que é a questão da tortura, você dispõe do corpo. É uma inação completa. Inação completa. Exato. E é interessante pela diferença do Prometeu, porque o Prometeu, de alguma maneira, ele é culpado exatamente porque roubou o fogo dos deuses. Isso. E o personagem kafkiano não. Ele simplesmente não tem culpa, vamos dizer assim. Engraçado. Isso é uma repetição do próprio romance, na medida em que o que eu fiz. Exatamente. Fiz. Ou o cara, por que não pode entrar nas portas da lei? Exato. É sempre isso. Já vamos Claro. com o Drayton ou com a Henriette? O Drayton. Então, eu trouxe um texto também curto de um autor brasileiro chamado Caio Fernando Abreu, nasceu aqui no Rio Grande do Sul em 1948, e o conto tem como título Oásis, e foi publicado numa antologia com o título O Ovo Apunhalado, de 1975. E o texto de Caio Fernando Abreu situa-se no contexto da ditadura militar brasileira. Ele traz um relato de infância em que o narrador, em primeira pessoa, relata uma brincadeira com esse nome, Oásis, em que quando as crianças brincavam, 3 crianças brincavam perto de um quartel. E isso que lembra um pouco o filme e o livro O Menino no Pijama Listrado. Então, há uma brincadeira, que é uma invenção desses meninos, e se dá perto de um ambiente em que não há brincadeira, em que as coisas são muito sérias que acontecem lá dentro. E então eles brincam de oásis e no fundo, no final da rua, está um quartel. E esses meninos estabelecem inclusive amizade com soldados que guardam o quartel. Mas numa das idas das crianças ao quartel, não há ninguém na entrada, no portão de entrada. E eles, inadvertidamente, ingressam no quartel, entram no quartel. E lá eles veem um espetáculo, vamos dizer assim, de carroças que se chocavam, armas que passavam de lado para outro, soldados corriam e gritavam palavrões, segundo o texto. E, de repente, eles entram num quarto, um quarto muito estranho, e lá encontram um aparelho cheio de fios. E nesse momento eles são flagrados por 2 soldados. E eles são repreendidos brutalmente por esses 2 soldados, eles não deviam estar ali, e eles são encarcerados. Num quartinho sujo e feio, como relata o autor, com uma janelinha gradeada na altura do teto.
E o autor, então, apresenta nesse contexto, nesse conto, a tortura psicológica exercida sobre esses meninos, que se sentem, então, culpados e reprimidos. E esses meninos são buscados pelos pais no quartel. E outro traço interessante desse conto é a indiferença dos pais em relação àquilo que aconteceu. Não obstante as crianças terem sido torturadas psicologicamente, terem sofrido ameaças, os pais despedem a empregada que não cuidou das crianças corretamente, deixou que elas fossem até lá, e castigam os meninos com chineladas e vara de marmelo para que aquilo que ocorreu não se repetisse. Que incrível. Então, aqui nós temos a violência física por parte dos pais e a violência psicológica. Mas eu volto a falar mais sobre isso depois. Vamos, Henriette, parte final dessa... Na verdade, o primeiro texto que eu lembrei foi o Prisioneiro, do Érico Veríssimo, né? Em função dessa temática central que apareceu no começo do programa. E aí eu passei de pai para filho, né? E terminei elegendo um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que está na coleção Vozes do Golpe, texto publicado em 2004 pela Companhia das Letras, cujo título é um conto, uma espécie de novela, né? Onde o título é A Mancha. Rogério é protagonista ex-militante, que esteve no exílio e que depois de retornar ao Brasil se deu muito bem no ramo imobiliário, conseguindo construir uma fortuna e um patrimônio importante. Vê, de repente, andando pela rua de carro com a mulher, vê um prédio antigo e, como o negócio dele era comprar prédios antigos para reformar ou então para demolir e vender, ele vai visitar esse prédio. Quando visita o prédio, chegando a um dos apartamentos, a uma sala de um apartamento, ele olha para o chão e diz assim, esse carpete desta forma eu já vi. E ele olha para a parede e ele vê uma mancha na parede que parecia ser o perfil de nada mais, nada menos que Dom Quixote. E ser Dom Quixote aí tem todo um sentido nessa história. E ele começa a identificar esse lugar como o lugar onde ele havia sido torturado. Na dúvida, foi, não foi, estou ou não estou imaginando coisas, né? Ele termina comprando o prédio, fica sem saber se ele demole, se ele não demole, o que fazer com isso. E aí nós temos uma narrativa que vai funcionando em dois níveis. Ao mesmo tempo que nos é narrada essa história do que vai se passando com ele no momento presente, também nos é narrado tudo que ele vai lembrando. Todas essas lembranças que vêm a ele, à mente dele, cada vez com mais intensidade, e os pesadelos que começam a retornar do tempo em que ele foi torturado. Então, ele procura um amigo que havia sido torturado também, que era um colega de cela dele, e o que ele percebe ao redor? O desinteresse para falar disso. E aí nós temos a mancha da parede, a mancha da história desse sujeito e a mancha da nossa história, da história brasileira, né? Sobre a qual se silencia e sobre a qual se cala. Sim, demole, não demole, dizer, é a grande questão daquele do que fazer, né, sobre esquecimento ou não, perdão é esquecimento, o que fazer com a memória desses tempos, né? Essa é uma questão, são três belos textos e que tem tudo em comum, né? A impotência, tem 3 ou 4 traços em comuns nos três textos, que há uma tortura ao psicológico, à alienação, àquilo que o sujeito está à disposição de alguém, quer dizer, o corpo, né, que é o problema da manipulação do corpo. Enfim, o Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, tema difícil de tratar, tortura. No próximo bloco vamos falar mais sobre esse assunto. Nós já voltamos.